capítulo 6. Nós temos pregado aqui à noite, não só no Evangelho de Lucas, mas nós começamos também uma série de mensagens sobre o Evangelho no trabalho. Nos últimos 3 domingos nós falamos sobre o Evangelho no trabalho, e semana que vem nós vamos voltar a esse tema. Nós vamos ficar oscilando lá no Evangelho do Trabalho e nas nossas exposições aqui no Evangelho de Lucas. A última vez que nós pregamos em Lucas foi em agosto, quando nós terminamos a nossa série das bem-aventuranças. Então nós voltamos aqui ao texto de Lucas e a próxima parte que vem na sequência aí da narrativa são os versos de 24 a 26, que dizem assim: Ai de vós, mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua orientação, pedir que o Senhor traga os nossos pensamentos, o nosso coração cativo ao Senhor nesta hora. Que as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades e quaisquer outras coisas não venham a nos impedir de aprender da Tua palavra, de ouvir aquilo que o Senhor tem a nos transmitir nesta hora. Nós assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Talvez não existam advertências mais severas em todo o Novo Testamento do que essas aqui. Talvez nenhum outro texto do Novo Testamento seja tão enfático e severo como esse daqui. Essa parte do Evangelho de Lucas nos lembra de uma característica muito presente nas mensagens, nas pregações de Jesus Cristo, que era a questão do juízo de Deus. Jesus, ele pregava muito. Se você observar as mensagens de Jesus no Novo Testamento, você vai perceber que Jesus pregava muito sobre o juízo divino. E quem prega o Evangelho não é um diplomata, conquanto existam muitos pregadores que queiram ser diplomatas. Quem prega o Evangelho é um profeta. A mensagem anunciada por um profeta não é um acordo, é um ultimato. Nós não estamos aqui para negociar. Acho que Sérgio falou um pouco sobre isso hoje de manhã. Ele mencionou, fez alguma ilustração sobre isso. O pastor não está aqui para pregar o que o ouvinte quer ouvir. O pregador, ele não é, ou pelo menos não deveria ser, um agente de relações públicas. Ele não é alguém enviado para
estabelecer boa vontade entre Cristo e o mundo. Ele vem para proclamar, para anunciar aquilo que precisa ser anunciado. Alguém já disse que o bom pregador é aquele que consola os aflitos e aflige os consolados. Num dos seus livros, intitulado Lições aos Meus Alunos, Charles Spurgeon, ele escreveu o seguinte, ele era reitor de um seminário, e ele vai escrever aos seminaristas, e ele vai dizer o seguinte: às vezes, nós devemos mudar de tom. Em vez de instruir, argumentar e persuadir, nós devemos passar a ameaçar e a declarar a ira de Deus sobre as almas impenitentes. E ele diz assim para os seus seminaristas: não evite os temas severos, pois primeiro os homens precisam ser feridos para depois poderem ser curados, e mortos antes de poderem receber vida. Conta-se que nas suas pregações, um dos maiores teólogos da igreja, um homem chamado Jonathan Edwards, ele se esforçava em fazer com que as glórias do céu parecessem irresistivelmente belas e os tormentos do inferno horrivelmente intoleráveis, porque ele entendia que aqueles que mais profundamente amam o céu, mais intensamente estremecem pelos horrores do inferno. E quando você olha para as mensagens que Jesus pregava, parece que Jesus entendia essas coisas aqui. Parece que Jesus muitas vezes priorizava essas coisas aqui. O uso de advertências, o uso de ameaças nas pregações hoje em dia é algo cada vez mais raro. Cada vez mais raro. Quase a gente não ouve ameaças, advertências dos púlpitos. E isso acontece por pelo menos duas razões, porque advertências e ameaças, primeiro, produz culpa e medo, sentimentos que são considerados indesejáveis. Você já pensou? Você convida o seu vizinho para vir na igreja, você convida o seu amigo lá do serviço para vir na igreja, você convida um parente seu para vir na igreja e o pastor está falando de inferno. Mas que coisa desagradável isso, não é? Que isso, pastor? Você não podia escolher outro assunto? 5 passos para um casamento feliz. Como se o senhor vai ter que falar de inferno logo hoje. Então, os sentimentos que são produzidos nas pessoas por causa das ameaças, por causa das advertências, são sentimentos indesejáveis das pessoas lidarem com eles. Então a gente vai deixando isso de lado, ou os pregadores vão deixando isso de lado. Além disso, o uso de advertências e ameaças na pregação é cada vez mais raro, porque parece teologicamente inapropriado. Como assim? Se não desagrada o visitante ouvir de ameaça, se não é só o visitante que não quer ouvir sobre ameaças e advertências, as pessoas que já são crentes, elas também não precisam ficar ouvindo isso, porque eles já são regenerados, eles já estão seguros, eles não precisam ficar sendo ameaçados, eles não precisam ficar sendo alertados com mensagens assim. Edwards vai dizer assim:
quando medo e culpa correspondem à realidade, alertar os santos é aceitável e amoroso. Os santos só estarão seguros à medida que estejam dispostos a dar atenção aos avisos bíblicos e a perseverar na piedade. Então, o que a gente tem aqui? Jesus acaba de falar das bem-aventuranças e ele trata de um tema muito severo. Ele fala de juízo. Ele entende que, na verdade, ele ensina, que o pregador ele é um diplomata, o pregador não é um diplomata, mas é um profeta. Ele é severo, como nós vamos ver. Ele ameaça, ele faz advertências, e não só aqui, como em vários outros lugares. Jesus é muito severo. Por quê? Porque Jesus sabe que hemorragia não se trata com band-aid. Jesus sabe que câncer não se trata com aspirina. Para o homem abandonar os seus pecados, é preciso falar para ele de juízo. Para o homem deixar a sua vida errada, é preciso falar para ele sobre condenação. Para o homem abandonar sua velha natureza, é preciso mostrar para ele que do céu se revela a ira de Deus contra os seus pecados. E é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui nesse momento. Ele vira para as pessoas e diz assim: ai de vós os ricos, ai de vós os que estão fartos, ai de vós os que rides, ai de vós quando todos vos louvarem. Ele é severo. E se você observar os ais que Jesus menciona aqui, eles tratam exatamente do reverso das bem-aventuranças. Assim como para os crentes, as bem-aventuranças são declarações de bênçãos, efetivas de bênçãos. Para os impenitentes, os ais são pronunciamentos efetivos de maldição. Aquilo que o texto anterior fala das bem-aventuranças para os crentes, esse texto aqui fala para aqueles que não são convertidos. Assim como existem bênçãos para aqueles que são regenerados, existem maldições para aqueles que não são regenerados. E uma vez entendida a bem-aventurança, o ai correspondente segue de forma natural, que não é preciso quase que a gente falar quase que mais nada. Dá uma olhada aí no texto. Se você observar, no verso 20, Jesus fala dos pobres, bem-aventurados os pobres. Aí no verso 24, mas ai de vós os ricos. No verso 21, Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome. Lá no verso 25, Jesus diz, mas ai de vós os que estáis fartos. Verso 21, Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Verso 25, é contrastado com aqueles que riem. Verso 22, bem-aventurados quando sois os bem-aventurados são os homens quando eles são perseguidos. E aí no verso 26 existe o contraste quando Jesus diz, ai daqueles que recebem louvores. Então, esse contraste aqui, ele é evidente, ele é muito claro. Assim como existem bênçãos para aqueles que estão em Cristo, existem maldições para aqueles que não estão em Cristo. Pobres, ricos, que têm fome, os que estão fartos, os que choram, os que riem, os que são perseguidos e aqueles que recebem louvores. Vamos ver cada um desses ais, desse pronunciamento de maldição de Jesus em cima dessas pessoas. Primeiro deles, verso 24. Mas ai de vós, os que sois ricos,
porque já recebestes a vossa consolação. É claro que aqui Jesus não está condenando a riqueza, a fartura. A riqueza não é pecado, e nem a pobreza é virtude. Existem ricos que são piedosos e existem pobres que são extremamente ímpios. Existem ricos que são generosos e existem pobres que são extremamente avarentos. Jesus aqui não está condenando a riqueza. Quando nós falamos da bem-aventurança da pobreza de espírito, nós vimos que os bem-aventurados ali não são aqueles que têm escassez material. Os felizes ali não são aqueles que são pobres materialmente falando. A condenação dos ricos não é a sua riqueza, mas ao que ela pode significar. Assim como a bem-aventurança não tem nada a ver com pobreza material, o ai aqui também não tem a ver com riqueza material. O que Jesus condena são os ricos que fazem do dinheiro o seu Deus. O que Jesus condena são os ricos que fazem do dinheiro a razão da sua segurança nesse mundo. São os ricos que fazem do dinheiro a razão da sua alegria nesse mundo. O que Jesus condena são os ricos que não sentem necessidade de Deus, porque eles estão satisfeitos com a sua riqueza, com os seus recursos. Repito, a condenação de Jesus se dá sobre o rico que faz da obtenção da riqueza terrena a sua única ambição. A sua paixão por riquezas é a busca que absorve todo o seu ser. Só pensa em absorver, em adquirir, em acumular riqueza. E dessa forma, ao conseguir as riquezas desejadas, eles já conquistaram tudo o que desejavam. Ou seja, para o futuro, eles estão se munindo de exatamente nada. Eles não têm nada a receber no futuro. Jesus está dizendo: quem coloca o seu coração nas riquezas, sabe o que essas pessoas têm a receber no futuro? Nada. Quem coloca sua confiança nos recursos, sabe o que essa pessoa tem a receber no futuro? Nada. Olha o que ele diz no final do verso 24: já tendes a vossa consolação. Jesus está dizendo que quem deseja apenas riqueza imediata, saciedade, popularidade, pode conseguir essas coisas, mas existe um preço. Isso é tudo que você vai receber. Preste atenção nisso. Jesus não disse que essas coisas são erradas. Jesus disse que encontrar nessas coisas toda a satisfação nesse mundo é o seu próprio julgamento. Quando você canaliza a sua força, os seus sonhos, os seus desejos, todos eles unicamente para a riqueza, ai de vocês. Isso é condenação sobre a vida de vocês.
Jesus está advertindo aqueles que não creem naquilo que ele disse, que sábio é aquele que acumula tesouros no céu. Jesus está dizendo e advertindo aqueles que se recusam a acumular tesouros no céu, porque ambicionam e amam muito mais as coisas desse mundo, e amam com tal intensidade, que se fosse necessário desistir dos seus bens por amor a Cristo, eles nunca o fariam. Jesus então aqui está advertindo aqueles que preferem a suposta felicidade desse mundo, ao invés de escolherem a alegria resultante do crer em Cristo. Eles jamais se arriscariam a perder a felicidade do mundo para ganhar a alegria do céu, jamais. Ai de vós, os ricos. Nosso Senhor sabia que sempre haveriam milhares de pessoas do chamado cristianismo nominal. Milhares de pessoas que, embora convencidas da verdade do Evangelho, jamais desistiriam de qualquer coisa por amor ao Evangelho. Milhares de pessoas que reconhecem que as verdades da palavra de Deus são boas, são verdadeiras, mas elas jamais abrem mão do seu conforto para se dedicarem mais ao reino de Deus. Para todas essas pessoas, Jesus diz assim: ai de vós. É o primeiro ai que ele profere. Segundo, verso 25: ai de vocês, que agora têm fartura, porque passarão fome. Jesus aqui está trazendo um ai sobre aquelas pessoas que estão cheias de justiça própria. Conhece pessoas assim? Gente que se acha boa o bastante. Na igreja tem um monte de gente assim. Fora da igreja também. Gente que se orgulha de ser santa. Gente que se orgulha de ser bondosa. Gente que você pode não acreditar, mas existe, que se orgulha de ser humilde. Gente que não percebe a incoerência de proceder assim, mas que assim procede. Ou você acha que não existem pessoas assim? Toda vez que você considera o outro inferior, pior, mais pecador do que você, o que você acha que existe no seu coração? O que você acha que existe no coração de um médico que trata com desdém a enfermeira, o técnico de enfermagem, o pessoal da limpeza? O que você acha que está no coração dele? O que você acha que está dentro do coração de um empresário que humilha, que desmerece o seu funcionário? O que você acha que está no coração de um professor que se acha o dono da verdade e ironiza e ridiculariza os seus alunos? Quando as pessoas estão cheias de si mesmas, elas estão vazias de Deus.
Porque quem está cheio de Deus, nunca, em hipótese alguma, irá, por um momento sequer, desmerecer o próximo, desmerecer o vizinho, desmerecer o amigo. Jesus aqui está proferindo um ai, uma condenação sobre aqueles que, como a gente ouve por aí, se acham. Por algum motivo ou por vários motivos, eles se acham. A Bíblia conta a história de um homem que se achava. Ah, como ele se achava. Nariz em pé, olhava para as pessoas de cima para baixo, assim. Já viu aquela passagem bíblica que diz assim: não desprezeis a um destes pequeninos? O verbo grego ali, desprezar, katafronel, significa olhar de cima para baixo. Esse homem fazia isso, olhava de cima para baixo, se achava superior aos demais. Também, não é? Formado em Harvard, tinha os melhores títulos, um santão, irrepreensível, ninguém nunca virava para ele para apontar um pecado que supostamente poderia ter, cheio de títulos. Sabem quem é esse homem? Abra aí, vamos ver, Filipenses capítulo 3. Esse homem passou a vida dele inteira acumulando justiça própria. Do primeiro dia de vida até o momento em que Deus o tomba do cavalo, ele estava acumulando justiça. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 3 de Filipenses. Ele diz assim: se alguém pudesse confiar na carne, esse seria eu. Ele está dizendo assim, ó, se existe alguém no mundo que tem condições de chegar no céu através de justiça própria, esse sou eu. Se existe alguém no mundo que pode se achar alguma coisa, esse sou eu. E depois dessa afirmação, quando ele diz assim, se alguém pudesse confiar na carne, esse sou eu, ele faz uma lista das suas conquistas, dos seus títulos, que ele veio acumulando desde os primeiros dias de vida. Olha o que ele diz no verso 5, circuncidado ao 8º dia, algo importantíssimo para um judeu, ser circuncidado no dia certo. Aqui começam as medalhas do apóstolo Paulo, e aí depois ele diz, da linhagem de Israel, judeu, ele diz, era judeu, do povo certo, da melhor tribo que existia em Israel, Benjamim. Dentro dessa tribo eu era hebreu de hebreu, quanto à lei eu fazia parte do melhor grupo, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ninguém me acusava de nada, eu era irrepreensível. Ou seja, ele está mostrando aqui uma lista fantástica para um judeu, ritual, raça, família certa, tradição, estudo da lei, zelo, moralidade. Quem era semelhante a Paulo? Quem tinha um currículo desse? Quem tinha todas essas medalhas, todos esses troféus? Ao longo de 40 anos, que é aproximadamente o tempo em que Paulo escreve essa carta, ele vem acumulando todos esses troféus, todas essas medalhas. E aí, ele diz no verso 7, o que para mim era lucro,
que para mim era lucro. O que é lucro para você? O que é lucro? O que leva você a ter justiça própria, a se achar melhor que o outro? Você tem um mestrado? Você tem uma conta bancária superior à daquela outra pessoa que está te atendendo ali, que está te servindo? Você acumula funções na igreja? O que é? Paulo diz, olha, tudo isso que eu vim acumulando ao longo de 40 anos, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Uma afirmação fortíssima, porque do 8º dia até os 40 anos de idade, ele tentou conseguir a salvação por seus méritos. E tudo aquilo que era tido como vantagem, em 1 minuto, ele descobre que é tudo desvantagem. Tudo aquilo que era vantagem tornou-se refúgio. Aliás, não é só desvantagem, não é que deixou de ser lucro, ele descobre que todas aquelas coisas que ele vinha acumulando, na verdade eram condenatórias, porque quem descansa a sua confiança nessas coisas, na verdade, está condenado. É o que Jesus diz: ai de vós que estáis fartos. Ai de vós que agora estáis fartos. Olha o que Paulo diz na sequência: considero tudo como perda, verso 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ai dos tais, disse Jesus, em breve, eles serão despojados, eles serão esvaziados de todas as coisas das quais tanto se orgulham. Sabe aquela história? É óbvio que você já ouviu isso. Em algum momento da sua vida, frequentando igreja, você já ouviu isso. Isso cabe aqui. Isso faz parte de mensagem evangelística. Por isso que raramente você ouviu isso aqui. Se você morrer hoje, e todos nós podemos morrer, não é? Ai daquele que pensa que não. Você morre hoje. Eu não creio que vai ser assim, né? Mas se acontecesse, alguém chega para você, um anjo, sei lá quem, que toma conta do portão do céu. Por que você vai entrar aqui? Por que eu devo permitir que você entre aqui? Isso é uma teologia fraca, na verdade, né, isso nem é bíblico. Mas por que você acha que você deveria entrar no céu? Por que você acha que você vai entrar no céu? Grana? Deixa eu dizer uma coisa para você. Dinheiro nenhum no mundo é capaz de levá-lo ao céu.
Não sei se é verdade isso, mas há uma lenda que diz que Alexandre o Grande pediu para ser enterrado com uma mão para fora do seu túmulo, para deixar um último recado para todas as pessoas que achavam que riquezas trariam alguma satisfação na vida, e ele disse que queria ser enterrado com a mão para fora, para deixar um último recado para o mundo, que o recado que diz que apesar dele ter conquistado tudo o que conquistou, ele não levava absolutamente nada desse mundo. O que você vai dizer, ou o que você acha que o habilita a estar diante de Deus? Olha o que Paulo diz, a uma outra igreja, ele diz assim, a igreja de Roma: ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Paulo está dizendo isso dos crentes de Roma. Ele está dizendo, olha, algumas pessoas ignorando a justiça de Deus e tentando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça divina. Deixa eu dizer uma coisa para você: a justiça humana é como o dinheiro naquele jogo Banco Imobiliário. Lembra daquele jogo? Ela é útil no jogo que a gente chama de vida, mas ela não é moeda no reino de Deus. Ou seja, todas as suas realizações, todos os seus recursos, todas as suas competências, todas as suas habilidades não valem de nada. Não valem de nada diante de Deus. Quem nelas confia recebe essa condenação de Jesus: ai de vós. Voltando lá para o texto de Lucas 6, a terceira condenação de Jesus. A primeira foi: mas ai de vós os ricos. Depois: ai de vós os que estáis agora fartos. Jesus depois diz: ai de vós que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Jesus aqui não está condenando aquela santa alegria, até porque alegria é uma ordem de Deus. A Bíblia está cheia de ordenanças sobre a alegria. É fruto do Espírito. Nosso Senhor aqui está condenando aquela risada maldosa, aquela atitude que escarnece da virtude, aquela postura que zomba das coisas certas. Você lembra daquela ex-deputada federal Ângela Guadagnino, de São Paulo? Lembra dela? Não, né? Aquela mulher que ficou conhecida como, fez aquela dancinha lá da dança da pizza. Lembra disso? Ela dançou no Congresso para comemorar a absolvição do seu colega de partido, João Magno, que tinha sido acusado de envolvimento no mensalão. E quando ele foi absolvido, ela ficou ali dançando, escarnecendo da justiça, rindo da nobreza, debochando da seriedade. Ai de vós que agora riem. E você acha que os deputados dos partidos rivais dela,
que tanto condenaram aquela mulher por aquilo que ela fez, vocês acham que eles não fazem coisas semelhantes ou coisas piores? Pessoas que zombam da honestidade, riem da virtude, se prevalecem em cima da impunidade. O nosso país está repleto de exemplos como esse. O profeta Isaías, ele lançou uma condenação sobre essas pessoas. Isaías diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dessas pessoas, porque é só por agora, e é só por um breve tempo que elas estão rindo da desonestidade, rindo das fraudes, rindo da corrupção, rindo das coisas erradas, rindo dos favores que obtém através de uma quantidade enorme de pessoas que sofrem por causa dos favores que elas obtêm. Ai de vocês, porque vocês vão rir hoje, mas por toda a eternidade vocês lamentarão, chorarão eternamente, amargamente. E isso vai acontecer num mundo onde não existe nada além de lamento, nada além de prantos infinitos. Jamais terão descanso da sua tristeza, uma dor que será irremediável. Quando deixarem para trás todas aquelas coisas que nesse mundo trazem alegria e satisfação aos seus corações, elas levarão consigo para o inferno todos os seus desejos, as suas luxúrias, e esses desejos e luxúrias lá não conseguirão nunca mais satisfazer as suas vontades. Todos os prazeres dos sentidos, dos quais eles estão repletos nesse mundo, lá no inferno lhes serão negados, lhes serão apagados, porque o inferno é descrito pelas Escrituras como um lugar de muitas lágrimas. Uma coisa é certa que haverá no inferno: a Bíblia diz que ali haverá choro. Choro. Os habitantes do inferno, eles vão derramar lágrimas sem fim. Olha o que Edwards diz sobre isso. Ainda que se juntassem todas as lágrimas derramadas na terra, desde o Éden, está dizendo assim, desde que existe o homem até o último homem, junte todas as lágrimas de todos os seres humanos do mundo, todas as lágrimas derramadas na história da humanidade, mal se comparariam com as lágrimas de um só indivíduo no inferno. Porque chorarão, chorarão, chorarão sem fim. Eu te pergunto, quantas vezes na sua vida você chorou de não aguentar mais? Ali com o coração quebrantado, você se sentiu extremamente desolado, angustiosamente infeliz. Nada, absolutamente nada era capaz de trazer consolo ao seu coração naquele momento. A aflição
ia crescendo por dentro como um peso muito doloroso, a ponto de você pensar que você ia explodir. Essa vai ser a sensação eterna de todos aqueles que hoje dão risada, daqueles que zombam de Deus, das verdades de Deus. Eu peguei aqui um exemplo, de uma atitude nacional, que ficou conhecida do nosso país inteiro, mas nós podemos ter atitudes como esta, todos os dias. Uma atitude de zombar da verdade, é quando você vem a esse local, é confrontado pela verdade, e não muda de vida. O que você está fazendo? Escarnecendo da verdade. Você entra em contato com a verdade das Escrituras e continua a sua vida, como se nada tivesse acontecido. O que você está fazendo? Zombando, rindo, ironizando a verdade. Ai dos que riem, disse Jesus, porque é a vez de lamentar e chorar. E ele termina dizendo: ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Antes de falar sobre essa condenação, atentemos a um detalhe muito interessante aqui desse ai. Mais uma vez, nós encontramos Jesus mostrando que conhecer o passado é fundamental para a nossa fé. Ele diz: assim faziam os seus pais aos falsos profetas. O que os pais dos ouvintes de Jesus faziam aos falsos profetas? Jesus fala para eles como se eles soubessem, como se aquilo que ocorreu no passado fosse comum a eles. Ou seja, se os ouvintes de Jesus não conhecessem o seu passado, eles não entenderiam aquilo que Jesus está lhes ensinando. Ou seja, mais uma vez nós somos advertidos pelas Escrituras de que nós precisamos conhecer a história da igreja. Não conhecer a história da igreja é um grande prejuízo à nossa fé. Agora, a história dos artistas a gente conhece. A história dos amigos ou daquelas pessoas a gente sabe, de tudo. Tem um casamento na cidade, a pessoa quer saber o que aconteceu. Tem um evento na cidade, a gente vai lá para as mídias sociais para ver como é que foi. Gasta-se horas. Fora os outros exemplos, de quanto tempo nós gastamos. Manda a pessoa ler um livrinho da história da igreja, que fala de como essa instituição que aqui está, como ela chegou até aqui. É um suplício. Mais uma vez a Bíblia nos fala, mesmo que de forma indireta, sobre a necessidade da gente conhecer a história da igreja. Pede alguns aí para escalar o time dele, que foi a seleção brasileira de 90, sabe, de cor e salteado. Aí pergunta assim: quem foi George Whitfield?
Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha a nós que nos chamamos reformados. Jesus condena as pessoas aqui que fazem dos elogios e dos aplausos dos homens a maior preocupação das suas vidas. Ai de vós, gente que está preocupada com o louvor dos homens, almejam mais o aplauso dos homens do que a aceitação de Deus. Você acha que existem pessoas assim nesse mundo? E como existe, né? E como existe. Gente que gosta de aparecer. Todos nós temos esse pecado. Por exemplo, tiraram a foto da turma, tiraram a foto da igreja, tiraram a foto da família, tiraram qualquer foto. Você vê a foto pela primeira vez, quem é a primeira pessoa que você procura? Todos nós temos esse pecado. Uns mais, outros que lutam contra ele. E Jesus está dizendo: você não pode viver buscando os louvores para a sua pessoa. É gente que gosta dos holofotes, gente que gosta das luzes, gente que gosta de atrair os olhares, gente que gosta de ser o centro das atenções. E se esforça o tempo todo para aparecer. Jesus diz: ai de vós. Há uma poesia de um gênio, talvez o maior gênio da literatura brasileira. Machado de Assis, ele chama a sua poesia de círculo vicioso. Na poesia ele diz assim: bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, disse: pudesse eu copiar-te o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, disse: mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda a luz resuma. Mas o sol, inclinando a rútila capela, disse: pesa-me este brilhante auréola de nume, enfara-me este azul e desmedida umbela, porque não nasci eu um simples vagalume. Que coisa, né? Irmãos, qual é o problema? Qual é o problema com aqueles que buscam
os louvores dos homens. Eles roubam a glória que é de Deus. Pecado este que foi cometido por Lúcifer. Pecado este que foi cometido por Lúcifer, lá no paraíso. Essa questão é como aquela balança antiga, lembra? Quando você tinha lá 12 anos, sua mãe mandava você ir lá na quitanda comprar 2 quilos de alguma coisa, aí o que acontecia, tinha ali 2 pratos, não é? Quando Deus sobe em nossa avaliação, nós descemos. E quando nós subimos em nossa vaidade, a nossa visão de Deus desce. Ai de vós, gente que fica preocupada com o louvor dos homens. Gente, que como nós vimos aqui, aqueles que são fartos, que se acham. A maior parte de vocês sabe, esse fim de semana agora, a sexta e o sábado, eu fiquei muito enfermo, e ontem pela manhã eu passei a manhã no hospital, fomos eu, minha esposa e meus 2 filhos, teve uma virose lá em casa, e eu estava tão debilitado, que eu nem sabia, e na verdade eu nem procurei saber direito por onde andavam Alice e Arthur no hospital, de tão fraco que eu estava. E aí depois eu soube, eles foram embora, foram atendidos mais rápidos do que eu e Cris ficamos ali sozinhos, e quando eu estava saindo pela porta do hospital, eu pensando, meu Deus, quão frágil é a nossa vida. Como nós somos frágeis. Uma pequena infecção, que tratada ali durante 2 dias, eu já estou bem, estou aqui. Pequena infecção. Me tomba a ponto de eu não conseguir pensar direito nos meus filhos. E eu saio desse hospital sem eles estarem aqui. Irmãos, como nós somos frágeis. Como nós somos limitados. Como nós somos pequenininhos, ínfimos. Deus não precisa nem estalar o dedo, Ele destrói a nossa vida. E toda aquela empáfia, todo aquele orgulho, toda aquela arrogância que foram construídos ao longo de anos, tombam por terra, porque nós somos, como disse o autor bíblico, nós somos pó, e ao pó voltaremos. Conta-se que Napoleão, antes de efetivar um homem a ser general, já estava subindo, galgando ali para se tornar um general. A última coisa que Napoleão fazia, sabe o que era? Ele chamava lá aqueles que estavam quase sendo generais para fazer um passeio com ele, sabe aonde? No cemitério. E Napoleão passeava com eles e dizia assim: observe, olha aí. Observar o quê? Continue observando, olha aí. E quando terminava o passeio no cemitério, Napoleão dizia: aqui está cheio de homens que se achavam indispensáveis.
pessoas que se achavam indispensáveis. Meu amigo, você morre e a sua família vai lamentar por você um mês, seus amigos uma semana, e a vida continua e você some, e você desaparece. E você ficar aqui brigando por louvores à sua pessoa. Ai de vós, disse Jesus, ai de vós. Os 4 ais, eles apresentam uma verdade em comum. Qual é a verdade que une essas 4 condenações? A verdade de que quem tira o que deseja da vida, paga por isso. Quem tira o que deseja da vida, paga por isso. Ou seja, se alguém anseia por riqueza imediata, saciedade, riso e popularidade, pode conseguir essas coisas, mas tem um preço. Tem um preço. Isso é tudo que você vai conseguir, mais nada. Olha o que disse esse teólogo aí. Para Jesus, o mais terrível em ter valores errados na vida e em buscar coisas erradas, não é estar condenado a decepções dolorosas, mas justamente não tê-las. Não é o fato de não conseguir o que se deseja, mas sim de conseguir isso. Ou seja, quem se contenta com as coisas menores da vida, com o que é bom, ao invés do que é melhor, a soma total dos seus sucessos não passa de uma série de fracassos. Essas pessoas se encontram espiritualmente falidas e não percebem isso, e não se dão conta disso. Ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Meus irmãos, embora o mundo inveje essas pessoas citadas por Jesus, o mundo não inveja essas pessoas? Gente rica, gente que recebe louvores dos outros, gente que não depende de ninguém, de nada. Não é bom isso? Como é bom não depender de ninguém nem de nada, farto de tudo, faço da minha vida o que eu bem quero, na hora que quero. Quem não deseja isso? Embora o mundo inveje essas pessoas citadas por Jesus, Cristo está dizendo assim: a verdade a respeito delas é que elas são infelizes. Felizes são aqueles que eu acabei de citar aqui acima: os pobres de espírito, os que choram, os misericordiosos, todos os outros. Essas pessoas, elas receberam a consolação delas nesta vida, não terão mais consolação no futuro. O que as aguarda no futuro é choro.
Elas terão fome por toda a eternidade, lamentarão e chorarão. Ou seja, mais uma vez, nós somos colocados diante de um texto das Escrituras que nos mostra que os padrões de Deus, eles são completamente antagônicos aos padrões do mundo. Mais uma vez nós somos colocados diante de um texto da Bíblia que nos mostra que os valores das Escrituras são completamente diferentes dos valores da sociedade. Mais uma vez, nós somos colocados diante de um texto das Escrituras que nos ensina que os princípios que cremos, os princípios que defendemos, os princípios pelos quais nós deveríamos viver, são completamente antagônicos àqueles que os nossos amigos incrédulos nos oferecem, nos seduzem, nos chamam para compactuar e para viver com eles. Ai de nós, se dermos ouvidos a eles. Ai de nós, se nos conformarmos a este mundo. Ai de nós, se a palavra de Deus não for a nossa regra de fé e prática. Ai de nós, se tudo que aqui ouvimos não se transformar em prática nas nossas vidas quando daqui sairmos. Ai de nós. Que o bom Deus tenha misericórdia de nós, das nossas casas, dos nossos filhos, da nossa igreja. Que assim seja na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, quantos aqui precisam do confronto, da advertência, da admoestação da Tua palavra. Ó Deus, quantos que aqui estão encontram-se de alguma forma numa dessas categorias, numa dessas advertências, numa dessas condenações feitas pelo Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, possa alcançar o coração de tal pessoa, a mente, os sentimentos, os pensamentos, que a Tua palavra possa transformar procedimentos, hábitos, que o Senhor possa, ó Deus, sondar os nossos corações, nos auxiliando, nos ajudando e tendo piedade de nós, de todos nós, e que estas condenações não venham sobre as nossas casas, sobre a nossa igreja, sobre as pessoas que nós amamos. Nós assim oramos, em nome de Jesus.